Olá, tudo bem? Eu quero falar com vocês hoje sobre oração. Oração é uma das coisas mais importantes da vida de um ser humano. A oração é prioridade em nossa vida. Eu quero conversar com vocês sobre o que fazer para ter orações respondidas. Muitas pessoas às vezes não têm um resultado importante nas orações que elas fazem, porque não sabem orar como convém. A Bíblia diz isso, Paulo falou sobre isso e Tiago também falou sobre isso. Há, por exemplo, pessoas que elas chegam diante de Deus e a oração delas é um texto, é a recitação de um texto, é uma cópia, às vezes é até um texto bonito. Como muitas pessoas usam, por exemplo, Mateus capítulo 6 e ficam lá recitando o texto, Pai Nosso que está no céu. Mas na realidade Jesus não escreveu um texto para ser recitado. Jesus escreveu ali uma matéria para ser estudada e para a gente aprender a orar. Outros grupos, há pessoas que até quando elas chegam diante de Deus ficam recitando um documento, um credo de Atanásio, ficam lá, creem em Deus Pai Todo-Poderoso, e outros até mais radicais saem um pouco da versão original e falam creio em Deus Padre, e na verdade não tem nada a ver. Isso foi um documento de uma reunião que houve num concílio da igreja, lá no começo, nos princípios do cristianismo, e isso não leva a pessoa a ter intimidade com Deus. Resumindo, o que é oração? Oração, queridos, é um diálogo, é uma conversa. Oração é você chegar para Deus e conversar, e abrir o seu coração e contar a sua vida para Deus. Eu não tenho tempo de ler, mas eu gostaria que você aí na sua casa leia o capítulo 17 inteiro do Evangelho de João. Não é muito grande, é um capítulo pequeno, e você vai ver que a oração de Jesus, você vai aprender a orar com Jesus. A oração de Jesus, eu comparo como se Jesus chegasse, sentasse do lado de Deus e tivesse aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de conversa franca, e tivesse uma conversa franca com Deus. Essa é a verdadeira oração. Quando você entra no seu quarto, ou mesmo na sua igreja, durante uma reunião de oração, durante um culto, ou em qualquer lugar que você entre na presença de Deus, a verdadeira oração é aquela que você conversa com Deus, que você fala para Deus os seus problemas, a sua vida, e você fala para Deus também o que você gostaria de receber, o que você gostaria que Deus fizesse por você. Isso é oração. Uma outra coisa importante é a essência da oração. A essência da oração é aquilo que fortalece, que dá vigor, que dá vida à oração. E muita gente também não entende isso. Há pessoas, por exemplo, que elas acham que a essência da oração é ela chegar diante de Deus com um estereotipo, impostando a voz. A pessoa chega diante de Deus, o glorioso, eterno, maravilhoso, magnífico Pai. E é uma coisa tão sem graça. Eu acho que aquilo nem chega diante de Deus. Há outros que chegam diante de Deus e falam glória, 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 glória. E tem pastor que demanda, enrola a língua, irmão. Enrola a língua e dá glória. Isso não é oração. Eu não vou dizer que isso é um mantra, que seria um pecado, porque por causa da humildade da pessoa. Mas isso não chega diante de Deus com valor algum. A verdadeira oração, já disse, é aquela que tem diálogo, e a essência é aquilo que vem de dentro. A essência, o que faz a oração chegar no céu, o que faz Deus ouvir, o que comove o coração de Deus, é aquilo que sai de dentro do teu coração e é expressado em palavras. É isso que comove, é isso que move o coração de Deus. A gente vê na Bíblia, por exemplo, o caso de Ana. Ana não falou um hebraico polido, clássico. Ana nem pronunciou as palavras direito. A Bíblia diz que ela chorou. Ela expressou a angústia que estava dentro do coração dela. Aquela oração chegou ao trono de Deus, e um ano depois Ana estava com a resposta em suas mãos. Ela tinha um Samuel nos braços, porque a essência
era pura, era verdadeira. Charles Finney, ministro presbiteriano que viveu no século XIX nos Estados Unidos, Finney disse que a verdadeira oração é a oração de mãe. Por que a oração de mãe? A mãe, quando ela ora pelo filho, ela não ora com palavras, ela ora com o coração. Ela ora com amor. Ela ora sentindo a dor do filho, a necessidade. Um outro escritor de um livro, cujo autor é desconhecido, ele citou o seguinte, que a verdadeira oração é a oração do hospital. Porque quando a pessoa está no hospital, ela não se preocupa com palavras, com português, se está bonito, se está certo, se está errado. Ela ora com o coração, com a alma. Ela expressa para Deus a dor, a humilhação, a tristeza, o medo de estar naquele hospital, o pânico de estar ali dentro. Ela ora com o coração. Essa oração chega diante de Deus. Por isso, querido, se você quer que Deus dê resposta de suas orações, ore com o seu coração e não com a sua boca. Se você quer que Deus responda tudo que você já pediu a Ele, por sua família, pelos seus filhos ou por alguém que você ama, ore, chegue diante de Deus sentindo a dor que aquela pessoa está sentindo e ore com amor, não apenas por orar, não apenas por falar alguma coisa, mas ore com o teu coração e eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Esta é a oração que funciona. Deus te abençoe.